Eita glória, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, shalom a todos. Tudo bem com você? Estamos aqui mais um momento para falar um pouco do amor de Deus. Amados, eu confesso para você que hoje é um dia assim extraordinário. Hoje é um dia sobrenatural. Eu tenho certeza que todas as vezes que você tem assistido o nosso canal, eu tenho certeza que todas as vezes que você tem recebido uma mensagem, de uma forma ou de outra, Deus tem falado com você. Você tem compartilhado, para algumas pessoas. Quando Deus fala, Deus começa a ministrar no seu coração a vida de alguém. E o bom disso tudo é a gente saber que Deus, ele continua falando conosco, não é verdade? E hoje eu venho trazer uma reflexão assim tremenda da parte de Deus para nossas vidas, através de um filme que eu acabei de assistir. Irmãos, eu confesso para vocês que esse filme mexeu muito comigo. E olha que eu já tinha assistido esse filme antes. Talvez você que está me ouvindo já assistiu esse filme. Ou se não assistiu, eu convido você a tirar um tempinho para assistir. É muito lindo. Mas o que é mais interessante imagina por que você está falando desse filme. Porque enquanto eu assistia ao filme, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, ele ministrou, me fez traduzir o filme para nossas vidas hoje. Deus, ele me fez trazer o filme para nossa realidade hoje. Deus, ele tirou 3 personagens do filme enquanto eu assistia para me trazer para o nosso tempo hoje. Deus, ele trouxe uma reflexão para minha mente. Irmãos, acredite que eu estou aqui emocionada gravando. Eu acabei de assistir nesse instante. Eu estou gravando esse filme emocionada porque assim, Deus assim falou fortemente comigo. E eu tenho certeza que ele vai falar fortemente com você e com o seu ministério. Deus vai falar fortemente com você e com alguém que você conhece. Eu tenho certeza que quando você acabar de ouvir essa gravação, você vai ter alguém para compartilhar. Eu só vou te dizer que ela vai ficar um pouco longa. Mas tira um tempinho, assista, ouça direitinho com calma. Deus vai falar com você. Irmão, nós vamos falar hoje através de um filme, onde Deus vai ministrar em nossos corações. O nome do filme é Deus Vai Mudar a Sua Vida. Esse filme ele veio no dia 21 de abril de 2021. É um filme que eu já tinha assistido, como eu disse a vocês, mas hoje, irmão, vejo de uma forma muito impactante para o meu coração. Esse filme, ele relata a vida de um jovem, de um casal de jovens, de um sentimento, um relacionamento. Só que o que eu acho mais interessante é que Deus, a cada passo que eu fui assistindo, o Senhor, ele foi ministrando no meu coração. A cada palavra que eu ia assistindo, cada pedaço que eu ia assistindo, o Senhor foi ministrando. Não vou te contar o filme todo, porque eu vou fazer uma vigília com você aqui. Prometo ser breve, mas eu tenho certeza que dentro da palavra de Deus, Deus vai falar conosco. O filme, Deus me deu 3 personagens para a nossa realidade de hoje. O filme, ele narra a história de um jovem sonhador. Um jovem que morava uma cidade simples, e tinha um sonho de música. O filme, ele diz que esse jovem, ele estava estudando e queria alcançar algo na música. E ele admirava uma pessoa que cantava e ele tinha um sonho de conhecer. Esse filme também relata de uma mulher, a qual ele vai encontrar lá nessa cidade. E o que acontece? O filme, ele começa dizendo que aquele jovem ele tomou uma decisão na vida dele. E aí tem 3 personagens que eu quero trabalhar neste dia com você. O jovem, o homem e a jovem. Coloca já aí no teu coração. Este jovem, o Senhor ministrou no meu coração que é eu e você, a igreja. O homem, o Senhor ministra no meu coração como se fosse Jesus, o nosso Deus. E aquela jovem, o Senhor ministrou meu coração como se fosse o nosso líder, a nossa liderança. A liderança que Cristo otorgou neste mundo. Não esqueça desses 3 detalhes. O jovem que sou eu e você. O homem que simboliza o nosso Deus. E a jovem que simboliza a nossa liderança. O filme, ele começa dizendo que aquele homem ele tomou uma decisão na vida dele. Ele tomou uma decisão em conhecer um pouco mais da música e ele resolveu viajar e fazer uma faculdade. A Bíblia nos relata que ele em casa, ele usava o violão do pai para estar treinando as músicas, para estar ensaiando as músicas e fazendo as músicas dele. Apoiado pela família, ele tomou essa decisão. E quando ele foi tomar essa decisão para viajar, o pai deu a ele de presente o violão que ele usava, o violão velho do pai dele.
E ele, naquele momento, ele recusou em aceitar, não porque o violão era velho, sim porque o violão era do pai dele. Mesmo com o sonho que ele tinha lá na frente, ele tentou arriscar sem violão. O que eu acho mais interessante, já começando esse filme, foi a dignidade deste homem, eu e você. A simplicidade desse homem, eu e você. A honestidade deste homem, eu e você. A falta de ganância deste homem, que sou eu e você. Ele não quis o violão do pai, mesmo sabendo que ele estava indo em busca de algo, ele não tinha violão. Ele disse ao pai que era dele, então é do pai, é do pai. E aquela atitude dele, o pai disse a ele, que a família disse que está levando ele até a faculdade. E quando ele chegou no carro, para surpresa dele, o pai abre a mala. Você vai assistir esse filme e você vai entender o que eu estou te falando. Ele abre a mala do carro e lá estava um violão novo na caixa. Ele, muito surpreso e alegre, agradeceu aos pais. Irmã Edna, eu ainda não estou entendendo. Se aquele jovem aí, você, aquele violão que ele em casa usava do pai velho, era a Bíblia. Deus simboliza isso no meu coração. É como se fosse uma Bíblia que você tem de alguém que você usa no início da sua carreira, no início da sua jornada com Cristo. Quando você começa a descobrir a Bíblia, você começa a ler a Bíblia de alguém. E ali naquele momento ele tomou uma decisão de viajar para aquela faculdade. Que faculdade é essa? Eu vejo como se fosse uma igreja, um templo, um ministério. Ele tomou uma decisão de visitar uma igreja. E naquele momento o pai ofereceu o violão velho, que seria a Bíblia. Ele disse que não queria. Só que já tinha uma de presente para ele. Deu o som do meu e do teu coração. Já tinha um violão novo, é a Bíblia nova que estava lá na mala do carro. Ele, feliz da vida, pega aquele violão e viaja. Ele pegou aquela Bíblia e foi em direção à busca de Deus. Eu vou estar falando o filme e vou estar narrando o que Deus ministrou no meu coração. Aquele jovem viaja, cheio de planos, cheio de projetos, com o violão novo, com a Bíblia nova. Eu vejo que ele não está indo de encontro à faculdade, é como se nós estivéssemos de encontro ao templo de Deus, para buscar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Chegando no destino, aquele homem encontrou com aquele homem ao qual ele só ouvia falar. Alguém que ele admirava na música. E Deus me traz a reflexão que naquele momento foi o encontro dele com Deus. Foi o momento que ele foi buscar Deus e ali ele encontrou Deus. Ele conseguiu falar e ouvir a voz de Deus. É assim que acontece comigo e com você quando nós tomamos uma decisão em nossas vidas que nós queremos Cristo. Se nós darmos o primeiro passo, o Senhor ele faz maravilhas sobre nossas vidas. E aí eu venho ver que como aquele homem, ele cheio de vontade, ele foi ali de encontro àquele homem. Ele foi em busca e ele encontrou. E aí ele encontrar, ele ficou muito emocionado com aquele homem. Eu assistindo o filme, quando ele encontrou com aquele homem, que ele perguntou o que é que ele precisava fazer para chegar onde aquele homem chegou. É como se ele estivesse perguntando a Deus o que é que ele precisava fazer para crescer no Evangelho de Cristo. Aquele homem responde assim para ele: o que é que você quer para as pessoas? Qual o seu pensamento para com o próximo? É como se eu ouvisse Deus falando para mim, para você, de que forma você quer ser tratado. O que é que você tem para oferecer para quem está do teu lado? Fale disso. Propague sobre isso. Aquele homem encantado, feliz da vida, ele começou a compor músicas. É como se eu e você começasse a ler a Bíblia e começasse a entender o amor de Deus para com as nossas vidas. Aí ele começou a compor músicas. E ali naquele momento, irmãos, ele foi convidado para ir para um show através desse homem. É como se Deus estivesse convidando a mim e você para visitar um templo, para ir numa igreja. Ele foi convidado para ir num show. E chegando nesse show, amados, ele foi convidado para ter uma oportunidade. Quando nós fomos na igreja a primeira vez, ou você que está me ouvindo, que está com seus planos de buscar a face de Deus, é assim que acontece. Eu vou trazer para mim e para você que nós já passamos por esse processo. E aí quando nós temos uma oportunidade, todo tímido, né? Ele sobe ali naquele palco, o filme é assim, ele sobe naquele palco e ele começa a cantar com a alma. É eu e você falando do amor de Deus com verdade, com sinceridade. Ele avista uma mulher lá embaixo. E quando ele olha, ele sente um amor verdadeiro. E essa mulher que ele avista, Deus ministrou no meu coração, que é a liderança. Quando Deus ele une. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você
Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você for. Então, quando Deus determinar você a fazer algo, confia no Senhor e siga em frente. O filme continua dizendo que aquele homem, quando olhou aquela mulher, ele sentiu um amor verdadeiro por ela. E ele descobre esse amor. Só que aí, no passar do tempo, ele vem descobrir, irmãos, no filme, que aquele homem que ele foi em busca para saber dele, conhecer ele, que era um homem de muito conhecimento, que Deus refletiu no meu coração que seria Deus, que ele foi em busca de Deus. Aquele homem amava aquela mulher que ele viu de lá de cima. Deus, ele escolheu você para estar hoje onde você está. Mas ele primeiro amou a tua liderança. Edna, você está querendo me dizer que Deus primeiro amou o meu líder para depois amar a mim? Não. Quando você foi ao encontro de Deus, Deus já amava ele. Quando você chegou aos pés do Senhor, o Senhor já tinha um amor grande por ele. Deus faz acepção de pessoas? Não. Será que você que está me ouvindo, que tem filho, você ama seu filho do mesmo jeito? Será que o amor que você tem por seu filho e por sua filha é da mesma forma? Assim é Deus conosco. E aí eu vejo que naquele momento, aquele homem, ele descobre que aquele homem amava aquela mulher. É como se fosse Deus amava o líder. Olha o que Deus está botando no meu coração. E ele te ama, que ele te trouxe para perto dele. Você foi obediente, você foi para perto de Jesus. E naquele momento a Bíblia, o filme continua dizendo que ele descobriu que aquele homem amava aquela mulher. Mas aquele homem, que simboliza no meu entendimento que era Deus, viu que o amor daquele jovem era verdadeiro para aquela mulher e ele abençoou. É assim que Deus faz. Quando Deus coloca alguém na sua vida para te guiar, quando Deus coloca alguém na sua vida para você cuidar, ele líder que está me ouvindo neste momento, obreiro, membro que está me ouvindo neste momento, quando Deus ele une com propósito. Quando Deus ele faz essa união, ele faz com propósito. Deus neste momento está falando para mim e para você, precisamos reconhecer, valorizar o amor do próximo. Quando Deus coloca você numa liderança para cuidar de um rebanho, é porque Deus confia em você e ele te ama. E quando Deus te coloca dentro de um ministério onde você tem uma liderança, é porque Deus ama você e confia que você vai fazer a vontade dele. E ali naquele momento, aquele homem ele foi perdoado, né? Abençoado por aquele homem. E ele começou a ter um relacionamento com aquela mulher. Eu vejo como se fosse um relacionamento hoje dos membros dentro da igreja. O líder com a igreja com o líder. A Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita Jesus, minha Bíblia caiu aqui. Aleluia, Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. O celular caiu. Nós vamos continuar em nome de Jesus. Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então assim, o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é maravilhoso. Aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua, Deus preparou e acabou. O que Deus fez para mim e para você, Deus fez para mim e para você. Me perdoe, meu celular caiu aqui, quase ia para o chão. Então, irmãos, ali nós conseguimos ver o encontro daquelas pessoas. Só que o que eu acho lindo, que o filme, quando aquela mulher encontra com esse jovem, ela faz um convite a ele para um encontro. Nesse encontro, quando ele chega lá, está o homem, a jovem e várias outras pessoas. Aquele encontro ali, Deus me mostrava como se fosse assim, ó. A liderança convidou, conheceu ele, né? Conheceu a mim, a você, nosso líder, e nos fez um convite para estar lá fazendo uma visita. E naquele momento estava lá Deus principal. Se ele não tiver, nada acontece. Meu Deus do céu. Estava ali aquela mulher que seria a liderança e os membros que seriam os convidados daquele lugar. E o que foi que aconteceu? Acontece comigo e com você. Na sua primeira oportunidade de conhecer um lugar, você tem logo uma oportunidade, não é assim? E ele foi a pessoa escolhida a cantar uma música naquele momento, a primeira pessoa. É assim que acontece quando nós estamos em determinado lugar, mesmo sem muito conhecimento, né? Aí Deus faz dessa forma porque sabe qual é o seu propósito, o seu objetivo. Irmã Edna, ainda não entendi onde você quer chegar, mas você vai entender.
ele tem uma oportunidade. E ali, irmãos, ele pega o violão. Você vai assistir esse filme e você vai ver. Ele pega o violão, começa a cantar. E todo mundo começa a ficar encantado com a música, com louvor. Eles cantavam músicas cristãs com louvor que saía dos lábios dele. Me pergunte qual louvor, porque foi em inglês, eu não sei. E ele começava a cantar e todo mundo ficava encantado. Assim é você quando nós começamos a falar do amor de Deus. Não é o que você quer falar, não é a eloquência, não é tanto o seu entendimento, não. É o conhecimento que Deus coloca em você. E quando você começa a falar do amor de Deus, quando você começa a pregar do amor de Deus, do que Deus tem mandado para você, para sua vida, te oferecido, você começa a falar do amor dele e Deus ele começa a fazer o mover dele naquele lugar. E ali foi lindo no filme. Assim é comigo e com você. E o filme continua dizendo que naquele momento ali, ele conseguiu ver uma verdade, aquele homem conseguiu ver uma verdade entre o jovem e aquela jovem naquele lugar. Deus, ele vê dentro de mim e de você onde tem a verdade. O Senhor, ele não opera no meio de confusões, de mentiras. O Senhor não opera em lugar de contenda. O Senhor está todo o tempo observando a mim e a você. O Senhor está todo o tempo de olho em mim e em você. O Senhor está todo momento observando quais são os nossos comportamentos. Deus, ele ama a mim e a você. Deus, o filme diz que aí naquele momento, por alguns instantes, nós estamos falando de líder, Deus, líder, igreja. O filme diz que aquela mulher, de repente, ela começa a adoecer. Só que o que eu acho mais interessante, sabe o que é, irmãos? Deus, ele sabe a sua necessidade. O Senhor, ele sabe em que área você precisa de algo. E eu vejo nesse filme, trazendo hoje para o nosso mundo, como se Deus, ele sabe a necessidade da sua liderança hoje. Deus, ele sabe do que sua liderança precisa. E ele preparou esse povo, ele preparou você que está me ouvindo neste momento para estar neste lugar, para interceder e ajudar a sua liderança. Deus, ele prepara momentos, situações que talvez nem eu e nem você entendemos. Ali naquele filme, Deus preparou aquele homem para ajudar aquela mulher, porque lá na frente ela ia precisar de alguém que amasse ela de verdade. Ei, Deus preparou você neste momento para estar como corpo de obreiro neste lugar, para ajudar o seu líder no momento de dificuldade. Que dificuldade é essa? Nós passamos por processo, passamos por luta e por prova, e é neste momento que nós mostramos a nossa união, é neste momento que nós mostramos por que nós estamos onde nós estamos. E ali no filme, passado um tempo, aquela mulher ela fica enferma e de repente se descobre um tumor que ela vai ter que fazer uma cirurgia. Só, irmãos, que esse tumor que ela tem, a cirurgia que ela tem que vai fazer, no filme diz que ela não podia ter mais filho, o sonho dela era ter filho. Sabe o que é que eu entendo? Que às vezes, irmãos, em nossas vidas, no nosso meio, nós estamos diante de um ministério, eu estou falando de ministério mesmo. E às vezes é lançada uma maldição sobre a vida deste lugar que você se encontra agora, onde nada vai prosperar, ninguém mais vai chegar, e quem chegar não fica, e que ninguém mais vai entrar. Quando Deus me mostrava ali naquele filme, aquela mulher com aquele tumor tinha que fazer uma cirurgia, que onde ela não ia ter mais filho, o sonho dela era ter filho. É como se eu visse os ministérios de hoje, pessoas profetizando mal para o ministério, a igreja de braço cruzado. E naquele momento no filme, quando aquele homem eles receberam essa notícia, ela foi para a sala de cirurgia, irmão, mesmo sem querer. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele foi convidado naquele momento, enquanto ela estava na mesa de cirurgia, para fazer um show. Ele foi fazer um show. Deus é muito forte, esse negócio que Deus está falando conosco aqui agora. Ele foi fazer o show, irmãos, mas no início do show, o filme você vai assistir, ele levanta todo mundo, ele começa a clamar todos, de todas as cidades, de todos os lugares, para orar pela vida daquela mulher. Nós precisamos, no momento que nós sabemos a dificuldade da nossa liderança, se colocar de joelho. Nós precisamos juntar pessoas para estar de joelho orando. Ao invés de nós estarmos falando, ao invés de nós estarmos comentando, estamos apontando. Hoje nós perdemos a nossa bênção porque nós abrimos brechas, irmãos, para estar falando da vida do próximo. Nós hoje perdemos, irmãos, muitas coisas de receber da parte de Deus, porque nós estamos dando prioridade a falar da vida do próximo. E Deus está hoje, neste dia, através desse filme, dessa reflexão, trazendo para a minha vida e para a sua. Precisamos tirar os braços que estão encruzados, irmão, descruzar os braços, colocar o joelho no chão e a cara no pó e orar.
O filme vai dizer que aquele homem, antes do show, ele pediu que todos orassem pela vida daquela mulher. E de repente a notícia chegou que o tumor desapareceu. Resultado de oração, propósito de Deus. Eu não sei o que é que você está passando, não sei como está o teu ministério, não sei como está a tua liderança. De repente eu estou falando isso dentro de um ministério, até dentro de uma casa. Mas Deus está te chamando neste dia. Se junta, se coloca na posição, busca no joelho, apresenta a Deus. Você não sabe o que está acontecendo com a vida do teu líder e da tua liderança, não. Coloca no joelho, você não tem que estar comentando, você não tem que estar falando. Da mesma forma, a liderança, se você não tem conhecimento como está a vida do teu povo, se você não tem conhecimento de que como está a vida da tua ovelha, se você não está tendo esse discernimento, essa sensibilidade de espírito, de saber qual o processo que a tua ovelha está passando, ao invés de estar falando para terceiro, coloca o joelho no chão que Deus vai te mostrar o que está acontecendo. Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que ali ela fez o exame, e antes de fazer a cirurgia, a notícia chega, você não precisou fazer a cirurgia, porque o câncer, o tumor sumiu. Resultado de oração. Mas sabe o que aconteceu no filme, irmãos? Quando eles souberam que o tumor tinha desaparecido, foram viajar, foram passear, foram curtir, foram se divertir. É assim mesmo na vida do crente. A bênção chega, aí fica disperso. A bênção chega, não procura mais Cristo. A bênção chega, deixa de orar. A bênção chega, acha que está bem, acha que nada vem contra a vida, mas nem assim que acontece, não. No filme não foi diferente. E quando eles bem estavam lá, no melhor do bom, ela começou a sentir uma dor. Ei, como é que está a tua liderança hoje? Será que não está passando por um processo, está precisando do socorro de oração pela sua vida? Ela começou a sentir uma dor muito forte. Correram para o hospital. Você vai assistir esse filme. E chegando no hospital, irmãos, ela descobriu que o câncer tinha tomado todo o corpo dela. E o desespero nele bateu. A enfermidade tomou todo o corpo daquela jovem. É como se a enfermidade quisesse assolar a vida do teu líder, da tua líder, da liderança, da pessoa que está na frente desta obra. Eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Porque o obreiro que não tem do que se envergonhar e que planeja corretamente e que maneja corretamente a palavra de Deus, tem resposta. Que nós possamos se apresentar como obreiro aprovado. Que nós possamos ir buscar a face do Senhor esperando a resposta de Deus. O filme diz que aquela mulher, ela ficou muito mal. E ele começou a contender com Deus, questionar com Deus. Eu sei que ele começou a orar, levantando campanhas e campanhas de oração pela vida dela. O mais interessante disso tudo, meus irmãos, que eu quero dizer para você nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher ali no filme, infelizmente, ela não sobreviveu. Só que durante todo o processo do filme, ela vinha escrevendo um diário, que ela nunca deixava ele ver. E após ela morrer, ele revoltado, ele quebrou um violão lá todo. Reclamando com Deus, retrucando com Deus, e quando ele olha para trás, tinha um monte de folhas dentro do violão. E quando ele pegou, estava lá as folhas do diário dela, porque ela já sabia o que ia acontecer com ela. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 1, 21, ao declarar para mim que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ali naquele momento, a Bíblia nos diz que ele quis dizer que não temia a morte. Pois se viver para Cristo é a certeza de obter a vida eterna. Assim aquela mulher ela pensava. Da mesma forma ela pensava. A morte para ela seria lucro. Pois seria não somente a oportunidade de estar com Cristo eternamente, mas também de descansar de todas as suas fadigas. Naquele momento ela estava preparada. Edna, o que é que você quer me dizer com isso? Não deixe a sua liderança morrer espiritualmente. Se você perceber que alguma coisa está saindo do rumo, vá orar. Vamos levantar a coluna de oração. Líder, não deixe a sua ovelha morrer espiritualmente. Se você vê que alguma coisa está saindo do rumo, aquela pessoa não está tendo mais o mesmo comportamento que tinha antes, é momento de se levantar. Ah, porque pau que nasce torto morre torto. Não. Quantas vidas a gente vê estar no leito de morte,
desenganada por médico. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, a levantar através de orações. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos o tempo de Deus. Eu não sei como você se encontra hoje, neste dia, você que está me ouvindo. Assista esse filme. Deus vai mudar a minha vida, baseado em fatos reais. Enquanto eu assistia o filme, o Senhor ministrava no meu coração o nosso tempo hoje. O Senhor ministrava no meu coração o Evangelho de Cristo de hoje. O amor de Deus para conosco. A vontade de Deus para as nossas vidas. Filipenses capítulo 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou dizendo para você, tudo você pode naquele que te fortalece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente possa, através dessa reflexão, irmãos, encarar as coisas hoje com mais seriedade diante de Deus. Estamos vivendo em um momento, amados, que hoje, se as coisas não acontecem do nosso jeito, nós largamos de mão. Estamos vivendo num momento hoje que, se você olhar para a irmã e a irmã não está como ela estava ontem, é motivo de você já sentar com o próximo para estar falando daquela irmã, pelo amor de Deus. Vamos procurar ser mais sensível à voz de Deus. Vamos procurar buscar de Deus mais essa sensibilidade. Muitos estão morrendo e às vezes a gente fala, se o alvo fosse Cristo, não saía. Bem verdade. Mas será que aquela pessoa está com a mesma estrutura do seu pensamento aí agora? Será que aquela pessoa está com a mesma estrutura, está passando pelo mesmo processo que você está passando, ou você passaria pelo processo que aquela pessoa está passando? A Bíblia diz que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Os fortes suportem os fracos. Será que estamos vivendo isso? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Será que essa união verdadeiramente está no nosso evangelho hoje? Será que nós estamos verdadeiramente pregando, vivendo o evangelho de Cristo que nós estamos pregando? Hoje, por tão pouco, irmão, nós estamos metendo pau no próximo. Aí a gente ouve muito alguém falar, eu quero ser crente igual a fulano. Ah, quem diz isso é porque o alvo não é Jesus. Cada um sente na sua pele o que passa. Só geme quem sabe a dor. E eu deixo essa reflexão através desse filme para nossas vidas. Aquele homem tinha um alvo, tinha um desejo no coração, que foi conhecer aquele outro homem que simboliza Jesus. Ele conheceu. E através daquele homem ele teve instruções e ele cresceu. E ali junto ele ajudou aquela mulher no momento que ela mais precisava. E você? Para que Deus te chamou? Para que você está nesse determinado lugar hoje? Qual é o objetivo, o foco que você acha que Deus tem para você naquele lugar? Qual é o seu papel hoje de servo de Deus? Que possamos fazer essa reflexão e entender o chamado de Deus em nossas vidas. Que nós possamos colocar dentro do nosso coração o verdadeiro amor que Cristo teria por nós, que Cristo tem por nós. Será que nós estamos dando aquilo que nós queremos receber? Ou nós estamos querendo simplesmente fazer a nossa vontade? Não precisamos querer só satisfazer as nossas vontades, precisamos saber de que forma nós podemos ajudar o próximo. Tem alguém do teu lado que está passando por um processo e precisa da tua ajuda. Tem alguém do seu lado que precisa das suas mãos. É momento de você observar e pedir a Deus essa sensibilidade para que nós possamos fazer com que o Evangelho de Cristo ele cresça, que o amor do próximo... Porque, irmão, uma vez que eu vou plantar, que eu não estiver bem, eu não vou passar nada bom para ninguém. Mas se eu não estou, eu preciso buscar de Deus. É melhor que você não diga do que você ofenda. É melhor que você não vá do que você vai e chega lá você trate mal. É melhor que você não esteja em determinado momento do que você esteja no momento para satisfazer a vontade dos outros e você trata as pessoas da maneira que as pessoas não merecem. E hoje está difícil de se entender isso. Hoje está difícil de se entender. Eu costumo dizer uma frase nos meus últimos dias. Eu não contendo mais com Deus quando o Senhor afasta pessoas da minha vida. Porque o Senhor vê o que eu não vejo e ouve o que eu não ouço. Isso é tão verídico, isso é tão certo para a minha vida hoje, que Deus usou um vaso para entregar algo para a minha vida e usou essa frase, a qual o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias. Disse para mim: filha, eu vejo o que você não vê e ouço o que você não ouve, por isso estou eu afastando. E eu pude ouvir a voz de Deus mais uma vez no meu ouvido. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde e te proteja. Que a presença e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça aí com você, na sua casa, no seu lar. Que Deus ele permaneça com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida. Fica debaixo da graça em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, amanhã, tarde ou noite. Na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. E até um próximo vídeo em nome de Jesus.